Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Moleque Artesão. Eu me chamo Samuel Silva e no vídeo de hoje vocês vão confeccionar comigo mais essa linda peça. Dessa vez eu trouxe aqui para vocês uma peça muito simples e muito fácil de fazer, porém com esse resultado aí que fica incrível, ok? Também muito econômica, você vai precisar de pouquíssimo barbante aí para fazer essa peça. Então é uma peça ótima para você que quer fazer uma peça rápida, principalmente para você que trabalha com vendas, né, que é uma peça bem prática, rápida e econômica. Essa é uma peça ótima aí para você. Então espero que vocês gostem de mais desse trabalho, ok? E se você está chegando agora aqui no canal, já se inscreve. Além dessa videoaula, você vai encontrar a videoaula de várias outras peças aqui. Se você é amante de passadeiras grandes, tapetão para sala, aqui você vai encontrar várias peças como essa para você fazer. Então já se inscreve no canal, ative as notificações aí para você não perder os próximos vídeos aqui do canal. E se você quiser ter acesso a criações de peças lindas e exclusivas, você pode também conhecer o meu curso, Aulas de Crochê por Moleque Artesão, onde lá você vai ter acesso exclusivo a lindas peças também, como passadeira, jogos de cozinha, jogos de banheiro, sousplá, uma variedade de peças. E não é só isso, no meu curso eu vou te ensinar como você ter renda com o seu crochê, como você divulgar, como vender, como dominar as técnicas de precificação, cálculo de medidas. Ou seja, no meu curso você vai ter informações privilegiadas, informações super importantes que você precisa ter e dominar para ter renda com o seu crochê, para trabalhar de forma profissional com o seu crochê, se essa é a sua intenção, ok? Se você tem interesse, é só clicar no link que está aqui abaixo na descrição desse vídeo. Você vai ser direcionado para um vídeo onde eu vou te explicar melhor. E lá também tem um chat com toda a minha equipe para responder as tuas dúvidas, ok? Então agora eu vou passar para vocês as informações iniciais para a confecção da peça, ok? Materiais. Você vai precisar mais ou menos de 300 gramas de barbante. Aqui eu usei cerca de 50 gramas no azul brilho petróleo e o restante no azul claro brilho. O fio que eu usei aqui foi o fio Euro Roma, ok? Além do barbante, você vai precisar de agulha para crochê 3,5 milímetros, agulha de tapeceiro e tesoura para os acabamentos. Medidas. Essa peça, no meu ponto, ela ficou com 63 centímetros, ok? Lembrando sempre aqui que essa medida é no meu ponto. Dependendo aí do tamanho do seu ponto, pode ser que fique menor ou pode ser que fique maior, ok? Se você quiser trabalhar a peça maior que esse tamanho, durante a videoaula eu trouxe aí algumas dicas para você de como você faz para aumentar essa peça, ok? E se você gostar de mais dessa videoaula, não esquece de deixar o seu like, deixar o seu comentário aqui, porque isso vai ajudar muito a manter esse vídeo aqui por mais tempo gratuito aqui no canal e também para que eu possa continuar produzindo mais passo a passos aqui para vocês, ok? Então, dando início aqui à peça, eu vou começar fazendo um nozinho. Depois eu faço um total com 6 correntes. Depois eu volto aqui na primeira corrente e fecho com um ponto baixíssimo. E faço aqui um círculo com essas 6 correntes, ok? Agora eu subo 2 correntes, laço, e dentro aqui do espaço eu vou trabalhar um total com 24 pontos altos. E eu não conto aqui essas 2 correntes como um ponto, ok? Ok? Eu vou contar a partir do primeiro ponto alto mesmo. Trabalhei o meu total de 24 pontos. Agora eu fecho a volta com um ponto baixíssimo na base do primeiro ponto alto que eu trabalhei depois das 2 correntes. Então aqui eu faço um ponto baixíssimo, ok? Depois eu subo 5 correntes, laço, pulo o próximo ponto e no próximo ponto faço um ponto alto. Depois 2 correntes, laço, pulo o próximo ponto, no próximo um ponto alto. Em seguida 2 correntes, laço, pulo um ponto e no próximo um ponto alto. E eu vou seguir dessa forma aqui por toda essa volta, ok? Sempre pulando um ponto
e fazendo espaços de 2 correntes. Cheguei aqui, trabalhando dessa forma, eu fiz aqui um total de 11 pontos altos com 11 espaços de 2 correntes, pulando aqui um ponto. Agora, para fechar a volta, eu vou fazer o último espaço aqui de 2 correntes, pulo aqui esse último ponto, e o próximo aqui já é as 5 correntes que eu trabalhei no início, sendo que 3 das correntes equivalem a um ponto alto e 2 correntes ao espaço de 2 correntes. Então, aqui eu conto 1, 2, 3 e na terceira corrente eu faço o fechamento da volta. E a partir daqui eu começo agora a volta de número 3. Começo subindo 2 correntes, laço, faço mais um ponto aqui nessa mesma corrente, mais um ponto alto. Agora, dentro do espaço de 2 correntes, eu vou trabalhar um total de 3 pontos altos. Feitos 3 pontos altos, sobre a base aqui do próximo ponto, faço um ponto alto. E agora, no próximo espaço de 2 correntes, trabalho novamente 3 pontos altos. E na base do próximo ponto, um ponto alto. Então, esse aqui vai ser o padrão de toda essa volta de número 3. Sobre os espaços de 2 correntes, eu trabalho 3 pontos altos. E sobre a base de cada ponto, eu trabalho um ponto alto, sempre seguindo aqui esse padrão, até o final da volta. Então, com esse padrão, cheguei aqui no finalzinho da volta. Agora eu tenho aqui o último espaço de 2 correntes. Sobre esse último espaço aqui, eu faço os 3 pontos altos. E agora eu fecho a volta com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que eu trabalhei depois das 2 correntes. Então, eu pego aqui na base do ponto baixo e não das correntes. Ok? Agora, a partir daqui, eu dou início à volta de número 4. Começo subindo 2 correntes, laço, na mesma base aqui onde eu subi as 2 correntes, eu faço mais um ponto alto. Depois, no próximo, faço um ponto. No próximo, um ponto. Depois, no próximo, faço um aumento. Em seguida, nos próximos 3 pontos, eu faço um ponto para cada base, ou seja, uma sequência de 3. Depois, no próximo, um aumento. Em seguida, uma sequência de 3, um ponto para cada base. E no próximo, um aumento. Então, esse aqui vai ser o padrão da volta de número 4. Sempre sequência de 3 pontos, depois um aumento. E assim eu sigo até o final da volta. Então, com esse padrão, cheguei aqui no final da volta, trabalhei aqui a última sequência de 3 pontos altos. Agora, aqui no próximo e último ponto, eu faço um aumento. E agora eu fecho a volta com um ponto baixíssimo na base do ponto alto aqui que eu trabalhei depois das 2 correntes, ok? E a partir daqui eu dou início agora à volta de número 5. Então, eu subo aqui um total com 5 correntes, sendo aqui que 3 dessas correntes vai equivaler a um ponto alto e 2 correntes a um espaço de 2 correntes, ok? Em seguida, eu laço, pulo o próximo ponto e na base do próximo faço um ponto alto. Depois, 2 correntes de espaço, laço, pulo o próximo ponto e na base do próximo um ponto alto. 2 correntes novamente, pulo o próximo ponto, na base do próximo, um ponto alto. Então, esse aqui será o padrão de toda essa volta de número 5. Eu vou sempre fazer espaço de 2 correntes, pular um ponto e no próximo fazer um ponto alto. E dessa forma que eu sigo por toda a volta de número 5. Então, trabalhei aqui todo esse padrão e cheguei aqui no final da volta.
Aqui eu faço o meu último espaço de 2 correntes. Sobrou aqui o último ponto. Agora eu fecho a volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente dessas 5 correntes aqui iniciais. E a partir daqui eu dou início agora à volta de número 6. Começo fazendo 2 correntes, laço, e na mesma corrente aqui eu trabalho mais um ponto alto. Em seguida, dentro do espaço de 2 correntes, eu vou trabalhar 3 pontos altos. Depois eu laço, pulo aqui a base desse ponto e vou para o próximo espaço de 3 correntes e aqui nesse espaço trabalho também 3 pontos altos. Agora, sobre a base desse próximo ponto, eu faço um ponto alto. E no próximo espaço de 2 correntes, 3 pontos altos. Na base do próximo ponto, sobre ele, um ponto alto. Depois, no próximo espaço, 3 pontos altos. Agora eu vou pular a base desse próximo ponto e vou direto para o espaço de 2 correntes e faço 3 pontos altos. Depois, sobre a base do ponto, faço um ponto alto. E no próximo espaço, 3 pontos altos. Então, esse aqui vai ser o padrão de toda essa volta. Então, o padrão aqui ele vai ser da seguinte forma, ok? Eu vou trabalhar sempre nos espaços de 2 correntes e vou fazer 3 pontos altos em cada espaço. E sobre a base dos pontos, eu vou intercalar da seguinte forma. A cada 2 pontos trabalhados, um ponto alto sobre ele. No próximo ponto, eu não trabalho. Eu pulo direto para o espaço e faço os 3 pontos, ok? Observe aqui que eu fiz da seguinte forma. Nesse primeiro espaço, eu trabalhei 3 pontos, pulei aqui essa base do próximo ponto e fui direto para o próximo espaço. Depois, nos próximos 2 pontos, olha, eu trabalhei pontos altos sobre ele. Então, eu trabalhei um ponto alto sobre esse aqui, um ponto alto sobre esse aqui. Depois, já no próximo ponto, eu não trabalhei ponto alto sobre ele. Depois, nos próximos 2, trabalhei um ponto para esse, um ponto para esse. Agora aqui nesse próximo eu não vou trabalhar ponto sobre ele. Depois da sequência de 3 pontos eu pulo direto aqui para o próximo. E vou seguindo esse padrão aqui até o final da volta, ok? Vai ficar aqui um total de 10 pontos sem precisar trabalhar aqui ponto alto sobre ele, ok? Então seguindo esse padrão eu cheguei aqui no final. Agora aqui nesse último espaço de 2 correntes eu vou fazer os meus últimos 3 pontos altos. E agora eu fecho a volta com um ponto baixíssimo na base aqui do primeiro ponto, depois das 2 correntes, ok? Se de repente ficou confuso aqui de entender esse padrão que eu passei para vocês, eu vou passar aqui a quantidade que precisa ficar de pontos, tá? Para se de repente você não entendeu muito bem aqui a distribuição, você precisa saber que precisa ter um total aqui de 110 pontos, com esses últimos 3 pontos aqui que eu trabalhei no final, sem contar com aquelas 2 correntes. Aquelas 2 correntes ela não conta como ponto alto. Eu conto a partir do primeiro ponto que eu trabalhei junto com aquelas correntes. Então, um total de 110 pontos, ok? Agora, próxima volta, eu começo fazendo uma corrente, depois eu vou no próximo ponto, pegando apenas a alcinha de trás da base do ponto e começo a fazer sequência de pontos baixos. Aqui nessa volta será trabalhada toda dessa forma, com pontos baixos, sem aumento, sem pular nenhum ponto, até o final aqui da volta. A diferença aqui é que eu vou sempre pegar na alcinha de trás da base do ponto, ou seja, pegando apenas uma alcinha e não as 2 alcinhas. Pontos baixos, trabalhei aqui toda a volta com a minha sequência de pontos baixos, fiz aqui o último ponto baixo no último ponto, agora eu fecho com ponto baixíssimo, né, naquela correntinha que eu trabalhei aqui no início. Ok? E a partir daqui agora eu vou cortar esse fio, vou arrematar, nas próximas voltas vamos trabalhar agora com o fio azul mais claro. Ok? Trabalhei então aqui o meu arremate, eu começo agora a volta de número 8, olha.
exatamente na base onde eu fiz aqui o fechamento. E eu vou pegar apenas a alcinha de trás da base do ponto, ok? E eu começo fazendo um ponto baixo. Depois eu subo um total com 5 correntes. Sendo que o ponto baixo, 2 correntes vão valer um ponto alto e as 3 correntes restantes vai equivaler a um espaço de 3 correntes. Depois eu laço, pulo 2 bases e na próxima base faço um ponto alto. Depois 3 correntes, laço, pulo 2 bases e na próxima um ponto alto. 3 correntes, pulo 2 bases e na próxima um ponto alto. Então esse aqui vai ser o padrão de toda essa volta aqui de número 8. Eu vou sempre fazer espaços de 3 correntes, vou pular 2 bases e fazer um ponto alto no próximo ponto. Então são pontos altos separados por 3 correntes, pulando 2 pontos, ok? Então, com esse padrão, trabalhei aqui até o final da volta. E aqui no final, é normal, pessoal, sobrar apenas um ponto. Então, esse último espaço aqui de 3 correntes, ele vai ficar apenas um ponto, ok? Então, eu faço aqui o último espaço de 3 correntes e fecho a volta na segunda corrente dessas 5 correntes que eu trabalhei aqui, ok? E agora, começando a volta de número 9, eu inicio fazendo um total com 6 correntes. Sendo que 3 correntes vão valer a um ponto e as outras 3 a um espaço de 3 correntes. Então, depois eu laço, pulo aqui esse espaço e sobre a base do próximo ponto, faço um ponto alto. Depois, 3 correntes de espaço, vou para a base do próximo ponto e faço outro ponto alto. Novamente espaço com 3 correntes, vou para a próxima base do próximo ponto e faço um ponto alto. Então, esse aqui vai ser o padrão de toda essa volta. Eu vou trabalhar aqui ponto sobre ponto, separados por 3 correntes, ok? É o mesmo padrão aqui que eu trabalhei anteriormente, a diferença é que aqui eu vou trabalhar ponto sobre ponto que foi trabalhado na volta anterior, e para separar eu sempre vou fazer 3 correntes, ok? E assim eu trabalho por toda a volta. Então, com esse padrão, trabalhei aqui toda a volta, fiz aqui o último espaço de 3 correntes. Agora é só fechar a volta na terceira corrente aqui das 6 correntes iniciais. Fecho aqui com um ponto baixíssimo, ok? E a partir daqui eu começo a próxima volta. Para começar, eu inicio fazendo 2 correntes, laço, e aqui na mesma corrente, junto aqui onde eu subi as 2 correntes, eu trabalho mais um ponto alto. Em seguida, dentro do espaço de 3 correntes, eu vou trabalhar 3 pontos altos. Depois, sobre a base do próximo ponto, eu trabalho um ponto alto. E no próximo espaço de 3 correntes, 3 pontos altos. E esse aqui vai ser o padrão dessa volta aqui. Eu vou sempre trabalhar 3 pontos altos nos espaços onde eu tenho 3 correntes e onde eu tenho ponto alto eu trabalho um ponto sobre a base desse ponto, ok? Então aqui toda a volta ela será trabalhada com pontos altos distribuídos dessa forma. Aqui eu não vou precisar fazer nenhuma diminuição. Sempre 3 pontos altos dentro do espaço de 3 correntes e um ponto alto sobre a base de cada ponto alto aqui. Então, com esse padrão, trabalhei aqui toda a volta de número 10. Agora eu fecho a volta com um ponto baixíssimo na base aqui do primeiro ponto depois das 2 correntes. E a partir daqui, eu dou início agora à volta de número 11. Começo fazendo uma corrente, depois, no próximo ponto, pegando apenas a alcinha de trás, eu vou começar aqui fazendo sequência de pontos baixos, ok? Então, essa volta aqui de número 11, ela será trabalhada toda dessa maneira, somente com sequência de pontos baixos
pegando somente a alcinha de trás da base do ponto e não as duas alcinhas. Trabalhei aqui então toda a volta de pontos baixos, fiz aqui o último ponto baixo no último ponto. Agora eu fecho a volta com um ponto baixíssimo, olha, naquela corrente que eu trabalhei aqui no início, ok? Então aqui sobre a corrente eu faço um ponto baixíssimo e fecho aqui a volta, ok? E agora aqui na próxima volta eu vou trabalhar com o fio cru brilho, ok? Então vou fazer aqui o meu arremate desse fio azul claro e dou início com outro fio. Se você estiver trabalhando com o mesmo fio, é só começar aqui subindo um total com 6 correntes. Depois você laça, pula 1, 2 bases e na próxima base faz um ponto alto, ok? Então o início é dessa forma, ok? Mas o meu aqui, como eu vou trabalhar outra cor, eu vou fazer aqui o arremate desse fio e volto aqui no início com a outra cor. Pessoal, resolvi voltar aqui só para fazer uma correção antes que você continue aí a sua volta, tá? Eu passei para vocês aqui o padrão, né, com outro fio, né, com o fio cru brilho, só que eu resolvi fazer e continuar com a mesma cor azul, tá? Então, a partir daqui eu vou continuar trabalhando com esse mesmo azul claro, ok? Nas próximas carreiras, ainda vai aparecer aqui para vocês eu fazendo no cru, tá? Mas eu voltei aqui só para avisar que eu fiz a troca. E para eu não ter que regravar tudo novamente, eu vou deixar as próximas voltas como tá, né? Não vai mudar nada do padrão. A única coisa que eu mudei aqui foi a cor. Se você quiser continuar no cru, se você acha que vai ficar um resultado, se você acha que para você fica um resultado melhor continuando no cru como eu estava, pode seguir naquela mesma cor. E aí a gente só vai mudar de cor agora lá na última volta do bico da peça, ok? Então eu resolvi manter aqui nesse azul mesmo, ok? Fiz aqui então o arremate do fio azul e agora eu começo a volta com o fio cru e eu começo exatamente aqui na base onde eu fiz o fechamento. E aqui eu vou pegar apenas a alcinha de trás da base do ponto, ok? Começo então fazendo um ponto baixo, depois eu subo um total com 5 correntes. Sendo que aqui o ponto baixo e mais 2 correntes vai valer um ponto alto e as outras 3 correntes vai valer um espaço de 3 correntes. Em seguida eu laço, pulo 1, 2 bases e na próxima base, pegando apenas a alcinha de trás da base, eu faço um ponto alto. Depois faço 3 correntes de espaço, laço, pulo 2 pontos e na base do próximo ponto eu faço outro ponto alto. Observe que aqui eu estou pegando apenas a alcinha de trás da base do ponto. Eu não estou trabalhando pegando aqui as duas alças, ok? Em seguida, faço mais 3 correntes, laço, pulo 2 pontos e no próximo ponto faço um ponto alto, ok? Então, trabalhei até aqui um total de 3 espaços com 3 correntes, pulando 2 pontos. Agora eu faço 3 correntes novamente. E agora eu pulo apenas um ponto. E no próximo já faço o ponto alto. Agora faço 3 correntes e sigo o padrão aqui anterior. Pulo 2 pontos, no próximo um ponto. 3 correntes, pulo 2 pontos, no próximo um ponto alto. 3 correntes, pulo 2 pontos e no próximo um ponto alto. Fiz mais 3 espaços de 3 correntes pulando 2 pontos, ok? Agora faço 3 correntes e pulo agora apenas um ponto, ok? Então vou seguir aqui esse padrão até um determinado ponto, ok? Sempre após 3 espaços pulando 2 pontos, faço um espaço de 3 correntes pulando um ponto. Depois sigo 3 espaços pulando 2 pontos, um espaço pulando apenas um ponto, ok? Então, vou seguir aqui esse padrão até um determinado ponto e eu volto com vocês para informar onde encerra esse padrão. Então, segui trabalhando aqui esse padrão até o finalzinho aqui da volta. Aqui no final, restaram 1, 2, 3, 4 pontos. Aqui eu vou fazer da seguinte forma. Após trabalhar as 3 correntes, eu laço, pulo 1, 2 e no próximo ponto faço um ponto alto. Agora faço mais 3 correntes, pulo aqui esse último ponto
e fecho a volta aqui na segunda corrente daquelas 5 correntes que nós subimos, ok? Então, ficamos aqui com um total de 54 espaços de 3 correntes, todos com 3 correntes, intercalados aqui entre pular 2 e 1 ponto, ok? Então, feito aqui toda a volta de número 12, eu dou início agora à volta de número 13. Começo subindo 6 correntes, sendo que 3 correntes vale um ponto alto e as outras 3 será o espaço de 3 correntes. Em seguida, eu laço e aqui na mesma corrente onde eu subi as 6 correntes, eu faço mais um ponto alto. Dessa forma, ok? Depois faço 3 correntes, vou aqui na base do próximo ponto depois das correntes e faço um ponto alto. Novamente 3 correntes, vou na base do próximo ponto, faço um ponto alto. 3 correntes novamente, vou na base do próximo ponto, um ponto alto. Então, vou seguir aqui trabalhando esse padrão até eu completar um total de 18 espaços com 3 correntes. Eu não vou contar esse espaço que eu trabalhei aqui no início, tá? Com as correntes. Eu vou contar a partir desse aqui. Então, conto 1, 2, 3 e continuo trabalhando mais espaços com esse padrão aqui até completar 18 espaços, ok? Vou fazer aqui os meus 18 espaços e volto com vocês para orientar a continuação da volta. Trabalhei aqui o total com 18 espaços. Agora faço 3 correntes, laço e trabalho mais um ponto alto junto com esse último ponto que eu trabalhei aqui. Ou seja, eu faço aqui um aumento, dessa forma, ok? Em seguida, faço 3 correntes, laço e agora vou para o próximo ponto e faço um ponto alto sobre a base dele. Novamente 3 correntes, vou para a base do próximo ponto, faço um ponto alto. E agora eu vou seguir novamente, trabalhando mais 18 espaços com 3 correntes, sem contar esse espaço de aumento que eu trabalhei aqui. Okay? Então, conto a partir daqui, faço mais 18, depois eu repito o aumento igual a esse aqui que eu trabalhei. Ok? E assim eu vou seguir por toda a volta. Vai ficar com um total aqui de 3 aumentos, contando esse primeiro aumento que eu trabalhei aqui. Então, vou ter esse aumento, vou ter esse aumento, e após os 18 pontos aqui, eu faço mais um aumento desse. Depois, eu encerro a volta trabalhando mais 18 espaços, que vai dar exatamente aqui no final da volta. Ok? Então, vou seguir aqui esse padrão, e eu venho com vocês no finalzinho da volta para o início da próxima. Então, seguindo esse padrão, cheguei aqui no final da volta. Agora eu faço aqui o meu último espaço de 3 correntes e fecho a volta aqui na terceira corrente daquelas 6 correntes que eu iniciei. E a partir daqui eu começo agora a próxima volta. Começo subindo também 6 correntes. Laço, pulo aqui as 3 correntes e na base do próximo ponto faço um ponto alto. Em seguida, 3 correntes, laço, vou na base do próximo ponto, faço um ponto alto. Depois, 3 correntes, laço, vou na base do próximo ponto, um ponto alto. E esse aqui vai ser o padrão de toda essa volta. Aqui eu não vou precisar trabalhar aumentos. Eu vou sempre fazendo aqui espaços sobre cada espaço e um ponto alto sobre a base de cada ponto alto que eu tenho aqui. Okay? Então, a volta aqui não tem segredo. É trabalhar espaço sobre espaço, ponto sobre ponto. Okay? Até o final da volta. Então, vou trabalhar aqui toda a minha volta com esse padrão e eu volto com vocês no final da volta para o início da próxima. Então, seguindo esse padrão, eu trabalhei aqui toda a volta de número 14. Então, após as últimas 3 correntes aqui de espaço, eu fecho a volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente daquelas 6 correntes que foram iniciadas aqui. E começo agora a volta de número 15 fazendo 2 correntes. Depois eu laço e na mesma corrente aqui onde eu subi as 2 correntes, eu faço mais um ponto alto. Ok? Depois eu laço e no espaço de 3 correntes, eu trabalho no total com 3 pontos altos.
Agora, sobre a base do ponto, trabalho um ponto alto. No próximo espaço de 3 correntes, 3 pontos altos. E na base do próximo ponto, um ponto alto. Então, essa volta aqui será trabalhada toda com esse padrão, ok? Em todos os espaços com 3 correntes, eu vou fazer 3 pontos altos. E onde tem ponto alto aqui, eu trabalho um ponto sobre esse ponto, ok? Então, aqui não tem segredo, é só seguir trabalhando toda a volta dessa forma, ok? Vou trabalhar aqui a minha e venho com vocês no final para o início da próxima volta. Então, trabalhei aqui toda a minha sequência de pontos altos. Agora eu fecho a volta com um ponto baixíssimo na base aqui do primeiro ponto depois das 2 correntes. E agora, seguindo aqui o padrão da peça, eu vou trabalhar aqui a próxima volta com sequência de pontos baixos. Então, eu começo fazendo uma corrente, vou na próxima base, pegando apenas a alcinha de trás, e começo a fazer a minha sequência de pontos baixos, trabalhando aqui um ponto para cada base. E dessa forma eu trabalho aqui por toda a volta. Então, fiz aqui toda a minha volta de pontos baixos. Agora eu fecho a volta com um ponto baixíssimo aqui naquela primeira corrente que foi trabalhada aqui no início. E assim eu fecho essa volta, ok? E a partir daqui eu dou início agora à volta de número 17. E antes de começar aqui a volta, pessoal, aqui nessa volta de número 17, eu já vou começar a andar para o bico da peça, ok? Se de repente você quiser fazer uma peça maior que essa daqui, você vai seguir esse padrão que eu trabalhei aqui, ok? Então, sempre depois dessa volta aqui de pontos altos, com a volta de pontos baixos, se você quiser fazer maior, você começa fazendo aqui novamente espaços com 3 correntes, ok? Você pode inicialmente seguir esse padrão, pulando aqui sempre 2 pontos, e aí você vai ver conforme a necessidade, né, se você precisa fazer também pulando com apenas um ponto, da forma como nós trabalhamos aqui, ok? E aí, conforme vai aumentando, depois você vai arrumar um jeito de ajustar com o bico, ok? Mas o aumento da peça ela se dá nesse padrão aqui, ok? E aí, quando você já tiver bom tamanho para você, a partir do padrão aqui dessas 2 carreiras, você começa essa parte aqui que eu vou trabalhar agora no bico, ok? Então, fiz aqui o meu arremate e agora eu começo a próxima volta. E eu começo a volta aqui na base onde eu fiz o fechamento. E aqui também eu vou pegar apenas a abinha de trás, ou seja, a alcinha de trás da base do ponto, ok? Depois eu faço 2 correntes. Agora, a partir do próximo ponto, também pegando apenas a alcinha de trás da base do ponto, eu vou fazer uma sequência com mais 9 pontos altos. Contando aqui o primeiro ponto baixo e as 2 correntes como um ponto, eu vou ter aqui um total com 10 pontos altos, ok? Todos trabalhando aqui, pegando somente essa alcinha de trás da base do ponto. Depois desse total aqui, de 10 pontos, contando aqui as 2 correntes e o ponto baixo, eu faço 4 correntes. Em seguida, pulo 2 pontos e a partir do próximo ponto, eu vou repetir aqui outra sequência com 10 pontos altos, trabalhando um ponto para cada base. Pulo aqui 2 pontos e a partir do próximo, novamente, outra sequência de 10 pontos altos. Então, esse aqui vai ser o padrão de toda essa volta aqui. Eu vou sempre trabalhar sequência de 10 pontos altos, um espaço com 4 correntes e pulo 2 pontos apenas para iniciar a próxima sequência de 10, ok? Trabalho dessa forma por toda a volta. No final aqui vai restar apenas 2 pontos, eu fecho com o último espaço de 4 correntes, com ponto baixíssimo na segunda corrente aqui do início, ok? Então, eu vou trabalhar aqui toda a minha e eu venho com vocês no final para o início da próxima. Então, trabalhei aqui todo o padrão da volta de número 17, cheguei aqui no finalzinho. Como vocês perceberam aqui, eu fiz a troca de cores aqui nas voltas anteriores, onde eu trabalhei aqui no fio cru brilho, ok? Então, eu resolvi trocar todos para o azul mesmo.
Porém, eu mantive os vídeos porque não mudou o padrão é o mesmo, tá? Também, se você quiser manter o cru, não tem problema, pode manter também. É que eu achei que vai ficar um resultado melhor mantendo aqui no azul, e aí talvez eu trabalhe somente a última volta com o outro tom de azul, ok? Mas se houver alguma mudança, eu passo lá para vocês. Então, a partir aqui da próxima volta, eu vou continuar ainda com esse azul. Então, para começar a volta, eu faço da seguinte forma. Após o ponto baixíssimo aqui de fechamento, eu ando com mais 2 pontos baixíssimos. Um no próximo e um no próximo. Depois eu faço uma corrente de espaço, vou aqui no próximo ponto, e a partir desse próximo ponto eu vou fazer uma sequência com 4 pontos baixos, um ponto para cada base. Até que sobra aqui 3 pontos por fazer, ok? Em seguida, sem fazer espaço de corrente ou laço, vou aqui para esse primeiro espaço com 4 correntes, e aqui dentro eu vou trabalhar um total com 10 pontos altos. Após o total de 10 pontos, eu vou pular 1, 2, 3 pontos, e a partir do quarto ponto eu faço uma sequência com 4 pontos baixos, trabalhando aqui um ponto para cada base. Depois, sem fazer espaço de corrente, laço, observe que aqui sobrou também 3 pontos por fazer, ok? Então, eu laço sem fazer espaço de corrente, vou para o próximo espaço e também trabalho no total com 10 pontos altos aqui dentro do espaço de 4 correntes, ok? Então, esse aqui vai ser o padrão de toda essa volta de número 18, ok? Em todos os espaços aqui de 4 correntes, eu trabalho um total de 10 pontos altos e, para separar um do outro, eu vou pular 3 pontos, faço 4 pontos baixos, pulo 3 pontos aqui do final e vou para o próximo fazendo os meus 10 pontos altos dentro do espaço de 4 correntes, ok? Esse aqui é o padrão da volta 18, eu vou trabalhar por toda a volta e venho com vocês no finalzinho aqui para o início da próxima. Então, com esse padrão, completei aqui toda a minha volta. Agora eu fecho a volta com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo aqui desses 4 que eu trabalhei no início. Então, aqui eu faço um ponto baixo e a partir daqui eu começo agora a próxima volta. E para iniciar, eu começo andando com mais pontos baixíssimos até eu chegar nesse primeiro ponto aqui dessa primeira sequência de 10 pontos altos. Ao chegar nesse primeiro ponto, eu faço um ponto baixo, depois faço 3 correntes, sendo que aqui o ponto baixo e as 2 correntes vai valer um ponto alto. E a terceira corrente ela equivale a um espaço de uma corrente, ok? Em seguida eu laço, vou aqui no próximo ponto, faço um ponto alto. Depois uma corrente, laço, vou no próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, vou no próximo ponto, um ponto alto. E assim eu vou trabalhando até completar aqui os 10 pontos que eu trabalhei aqui na volta anterior. Sempre fazendo um ponto alto, uma corrente. E não pulo ponto aqui, eu vou trabalhando ponto sobre ponto. Após trabalhar aqui sobre o último ponto, sem fazer espaço de corrente ou laço, vou direto aqui para esse próximo motivo de 10 pontos e a partir do primeiro ponto eu começo fazendo um ponto alto. Agora faço uma corrente, vou para o próximo ponto, um ponto alto. E agora é só repetir o mesmo padrão que eu trabalhei aqui nesse primeiro, ok? Sempre que eu finalizar os 10 pontos aqui de um, para passar para o outro eu não preciso fazer espaço de corrente. Ao concluir aqui o último, laço e vou direto aqui para o próximo motivo e começo a trabalhar o mesmo padrão do anterior, ok? Então, vou trabalhar aqui todo esse padrão e venho com vocês no final da volta para o início da próxima. Então, com esse padrão, completei aqui toda a volta. Agora, eu fecho a volta com um ponto baixíssimo na segunda corrente aqui dessas 3 correntes aqui iniciais,
ok? Na segunda eu faço um ponto baixíssimo e fecho a volta, ok? Agora, antes de iniciar a próxima volta, eu vou arrematar aqui esse fio, porque na próxima eu retorno agora com esse outro tom de azul aqui, ok? Então, vou fazer aqui o meu arremate e volto com vocês no início. Então trabalhei então aqui o meu arremate e agora eu dou início aqui à próxima e a última volta aqui da peça. Eu vou começar aqui, olha, nessa correntinha aqui que separa o próximo ponto, ok? E eu pego apenas a alcinha de trás da corrente, ok? E aqui eu vou começar fazendo um ponto baixo. Depois, no próximo ponto, pegando também apenas a alcinha de trás, eu faço mais um ponto baixo. E eu vou seguir fazendo pontos baixos aqui até eu completar um total com 9 pontos baixos. Observe que aqui eu estou pegando sempre a alcinha de trás, tanto do ponto quanto da corrente, ok? E o resultado ele vai ficando dessa forma aqui, certo? Após trabalhar 9 pontos, eu faço 3 correntes, desço aqui na base dessa forma e faço aqui um ponto baixo. E assim eu construo aqui um ponto picô. Depois, a partir do próximo ponto, eu sigo fazendo mais 9 pontos baixos. Feito aqui mais outra sequência de 9 pontos baixos, vou seguir para o próximo motivo da seguinte forma. Eu pulo aqui essa próxima base e a partir dessa corrente aqui, olha, que separa esse ponto desse, eu começo fazendo a sequência de 9 pontos baixos, trabalhando aqui sempre pegando a alcinha de trás da base do ponto e também a alcinha de trás onde tem corrente, ok? Feitos 9 pontos, faço 3 correntes, desço aqui, faço um ponto baixo e completo o ponto picô. E depois, a partir do próximo ponto, eu desço novamente fazendo outra sequência com 9 pontos baixos. Então, esse aqui vai ser o padrão de toda essa volta, ok? Aqui no intervalo entre um e outro, você vai pular um ponto. Porém, se você notar que no seu ponto ele vai puxar um pouco, você pode trabalhar esse ponto, você pode trabalhar um ponto baixo aqui sem precisar pular, ok? Então, você segue fazendo pontos baixos sem precisar pular até o próximo motivo, ok? No meu caso aqui, se eu trabalhar esse ponto, se eu não pular esse ponto aqui, ele vai ficar um pouco ensaiado, ok? Então, eu optei por pular, tá? Se você não for pular aqui, observe que desse lado aqui você vai ter um total de 10 pontos até o ponto picô e do outro lado você vai ter 9 pontos. Então, sequência de 10, ponto picô, sequência de 9. Se você for trabalhar aqui o ponto no meio. Se não for trabalhar, fica nesse padrão que eu passei aqui. 9, ponto picô e 9. Então essa aqui é a última volta da peça e a volta de acabamento. E a videoaula encerra por aqui. Espero muito que vocês tenham conseguido acompanhar. Como vocês viram aí, é uma peça muito simples de fazer, rápida, uma peça para fazer bem rápida e uma peça de urgência. E espero muito que vocês tenham gostado aí do resultado, ok? Muito obrigado por continuar comigo até aqui e até a próxima videoaula do canal. Tchau, tchau!